Pessoal, pra gente dar uma aliviada aí no conteúdo, o cara que sabe fazer gráfico de função trigonométrica, e principalmente essas mais cabeludas que eu mostrei pra vocês, isso aqui já passa a ser uma aula inútil pro cara, imagem, domínio de função trigonométrica, porque ele sabendo fazer o gráfico, ele consegue ver da onde a onde o gráfico vai e fala imagem. Lembra, né? A imagem é o eixo Y, é da onde para onde o gráfico oscila, por exemplo, né, em relação ao eixo Y. Isso a gente, e domínio tem a ver com o eixo X, os valores de X que permitem o cálculo da função. Isso é uma matéria que a gente viu lá no começo do ano. Hoje nós vamos estudar imagem e domínio de funções trigonométricas. Primeiro eu te perguntaria, qual o valor tu acha que não dá para colocar no X que acabaria sendo impossível fazer esse cálculo aqui? Será que existe algum valor que eu coloco no X e que torna aquele cálculo impossível? Vai dizer que não dá um desespero só de olhar para aquilo? Foi de propósito? Eu sempre te falei, tem que olhar para aquilo com bons olhos. A maioria dos réis mortais olha, ai meu Deus, e tem que olhar, pô, peraí, tem que ser uma resposta muito idiota. Não é possível que ele queira que eu ache a raiz de 666 pi, né? É uma resposta muito idiota. Pensa, será que existe alguma restrição para o argumento do seno? Tem o seno de algum ângulo que é impossível calcular? Infelizmente não, no zero dá, o 1, seno de 1 grau existe, seno de 30 graus existe, seno de 1 milhão de graus existe, de menos 1 milhão de graus existe. Qualquer maldito valor que der aqui dentro, dá para achar o seno dele. Pode não estar na minha tabela, pode não ser fácil de achar, mas existe. Então, qual é o domínio da função seno? Qualquer valor do mundo, meu querido, qualquer número real que vier na tua cabeça. Então, domínio, que é o X, qualquer número real. Tu vê, né? Tu olha aquilo, se borra todo. Mas, na verdade, é uma resposta idiota que o cara quer. Todos os reais. Na verdade, ó, só tem um jeito de eu modificar o domínio de uma função seno. Lindinho, é só que hoje é prova, tá? Acabou a aula já? Aham. Sério? Eu gostei que eu sempre sou o exato, né? O atrasado da vida e hoje ela já foi, mas pegou a galera, ó, se eu quiser alterar o domínio da função, eu posso dar uma sacaneada, por exemplo, ó. E agora, para essa função aqui, ó, quem é o domínio? Menos o zero. Infinito dá. Infinito dá, né? Porque 1 dividido por infinito dá zero, sendo de zero é zero. O x pode ser infinito. Todos os reais menos o zero. Só porque eu coloquei o x embaixo, o domínio fica todos os números que existem. Mas tem um número que se eu colocar ali dá encrenca, o zero. Porque 1 dividido por zero dá... E nós não admitimos cálculo com infinito aqui no ensino médio. Embora eu já até faça gráfico contigo de infinito, né? O professor normal, ele fica bravo com isso. Ele não gosta porque, não, os meus alunos não podem pensar no infinito. Não, mas tem. Oi, Eduardo. Tá. Foi um prazer. Assim, a gente se dá um pouco. Não, vai ficar tudo bonitinho ali. Vamos apagar a escola da carteira e tudo. Ah, ó! O amigo teve uma outra ideia para alterar o domínio. Olha a ideia do colega para alterar o domínio. Y igual seno de raiz de x mais 3. E aí, alguém arriscaria o domínio dessa função? X mais 3 não pode dar negativo. Maior ou igual
0, mais passar para lá, menos. Domínio dessa função, todos os números reais, exceto os números maiores ou iguais. Não, maior ou igual a menos 3 pode. Menos os números menores que 3. O menos 3 pode, hein, galera? Bota menos 3 aqui. Menos 3 mais 3? Raiz de 0? 0. Seno de 0? Não. 0. Cosseno de 0 é que é 1. Fica ligado no círculo trigonométrico. Beleza? Comigo? Então, galerinha, ó. Se o x estiver na parte de cima e não estiver dentro de raiz, o domínio do seno será sempre os reais. Só vai ter mudança se tiver sacanagemzinha ali no x. X na parte de baixo ou x dentro de raiz. Que nós estudamos no começo do ano, domínio de funções. E eram justamente essas duas restrições que apareciam. Ou seja, é mais revisão mesmo. Domínio. Todos reais? Todos os reais. Por que, meu amigo, que é todos os reais? Vamos ajudar a galera. Porque ele não está em raiz, tem... Porque cosseno, tem alguma restrição para cosseno? Tem algum valor de cosseno que dá algum número dividido por zero? Que dá infinito? O cosseno é do bem. E aquele x, será que quando eu colocar um valor ali no x, pode dar um 1 dividido por um número? Não pode dar infinito. Não está na parte de baixo. Tem uma raiz em cima dele? Não tem, então tá tranquilo. O domínio é os reais. Tu vê, né, cara? Coloquei menos raiz de pi para ver se alguém tremia nas bases, mas não tem nada a ver com aquilo ali, bobagem, só para te assustar. Frescura. Ah, e agora, hein? E agora, hein? Pi sobre 2, desculpa, x sobre 2 mais pi. Só que olha quem tá ali. Tangente, qual é o domínio dessa função? Não, tangente tem uns valores que nós não podemos calcular aqui no ensino médio. Eu é que forço a barra e exijo que vocês pensem. Pi sobre 2 dá infinito. 3π sobre 2 dá menos infinito, dependendo por que lado a gente chega, né? Ou seja, eu não posso admitir que x sobre 2 mais π não pode ser igual a π sobre 2, por exemplo. Então vamos ver. Menos π, tudo bem para vocês? Deixa eu só colocar aqui 2π sobre 2. 1π sobre 2 menos 2π sobre 2 é menos π sobre 2. O 2 estava dividindo, vai passar? Ou corta, né? Concorda comigo? Cara, se esse valor aqui de x for menos π, eu não consigo achar o valor da tangente. Mas é só esse valor? Tem outros, né? No lugar do π sobre 2 eu poderia colocar, por exemplo, 3π sobre 2. Então, peraí, só deixa eu ver aqui, ó. O domínio são todos os reais menos um número, eu já descobri que não pode. Menos π. Concorda comigo? Vamos ver outro número. Mais passar para cá, menos. Agora é 3. 3π sobre 2 menos 2π sobre 2. Π sobre 2, corta, deu π. Mais algum valor, galera, que não pode? Todos conseguem enxergar que a tangente de π sobre 2 dá infinito? Todos conseguem visualizar que a tangente de 3π sobre 2 dá infinito? Dá menos infinito ou mais infinito, depende de onde a gente olha. Eu pergunto, tem mais algum ângulo nessa vida que a tangente vai dar mais infinito ou menos infinito, que vai dar encrenca? Infinitos. Ah, deixa eu pensar, peraí. Uma volta é 2π, ou 4π sobre 2. Mais π sobre 2 é 5π sobre 2, não é isso? 5π sobre 2, 6π sobre 2, 7π sobre 2, não é isso? 8π sobre 2, 9π sobre 2, 10, 11π sobre 2. Esses arcos são ditos congruentes, que têm a mesma extremidade, congruos, arcos congruos. Quantos valores não podem ser colocados no lugar do x da tangente? E aí, eu quero escrever todos eles. Todos que dão O menos π não está aqui. Não está menos π aqui, né?
Aqui eu tinha dito que era π sobre 2. Por que aqui está vindo menos π e não π sobre 2? O que houve? Isto aqui tudo não pode dar. Isto tudo não pode dar. E todos os congruentes deixam. Obrigado, amigo. E aí, cara, quando a gente for olhar o π sobre 2, aí dá a sensação que ele é o x. Ele não é o x. Ele é o resultado da conta, que a gente chama de argumento. É o nome da coisa que vem aqui, ó. É o númerozinho que eu vou usar na tabela para achar o valor da tangente. Espera aí que vocês vão entender o que eu estou dizendo. Eu já fiz o cálculo para esse e fiz o cálculo para esse, não foi? Vamos fazer o cálculo só para mais 2 que tu vai entender o que eu vou escrever aqui para responder todas de uma vez só. Quanto é que o x sobre 2 mais π não pode dar mesmo? Pode dar 5 sobre 2. Obrigado, meus amigos. Mais passa para o outro lado. 5π sobre 2, aqui eu vou colocar menos 2π sobre 2 para facilitar a nossa vida, tudo bem? X sobre 2 tem que ser diferente de 3π sobre 2. Corta, corta. Quem é o próximo número então? 3π. Só mais uma. Depois dessa tu vai ter que ter uma sacada para eu escrever todos os valores do mundo que não podem assumir o domínio. Já arriscas? Será que pode ser que tenha menos 3π? Certo? Só deixa eu fazer o último aqui, ó, para que não só o colega enxergue isso e todos, talvez. 7π sobre 2, x sobre 2, 7π sobre 2 menos... Cara, que bom isso, vai facilitar bastante. Diferente de 5π sobre 2, corta, corta. 5π. Depois 7. Ou sim. Qual seria o próximo? 7. O que está se percebendo, meu amigo? Que a cada 2π não pode. Quem seria o cara da esquerda? Menos 3π. Como é que eu escrevo todos esses caras do mundo? Sem morrer, sem infartar, sem gastar minha vida. Pode ser? Pode ser. Olha, o número que o x pode assumir pode ser qualquer número real, menos os caras que vão de 2π em 2π, não é isso? Partindo do π. Concorda comigo? Como é que eu posso representar isso? Confusão 2, não? O que é isso? Pertencente aos K pertencente aos inteiros. inteiros. Os inteiros. Quem são os números inteiros? Que vão de mais até menos. De mais até menos, só inteiro, né? Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. Concorda comigo? Vamos tentar K igual a 0? 0, bota 0 ali. 2π vezes 0. O π estava dentro daqueles valores proibidos? Beleza, vamos tentar 1 agora. 3. 3π estava dentro dos proibidos? Vamos tentar 5. 10. 10π mais π? 11π era de ímpar e ímpar, não era? Vamos tentar menos 1. 2π vezes menos 1. Menos 2π mais π? Menos π. Era dos proibidos? Tu concorda que escrever uma frase boba como essa? 2... Assim que aparece nos livros, ó. 2kπ... 2kπ mais π, onde K? Onde K pertence aos inteiros. Aí eu escrevi o domínio da função tangente. O seno e o cosseno foi ridículo, né? Agora a tangente deu trabalho para finalizar a brincadeira, né? Porque existem infinitos valores que não podem ser usados. Eu tenho que saber escrever esses infinitos valores. A primeira... Pois não? Isso só no ensino médio que a gente vê. No fundamental a gente nem fala sobre isso. Ah, não. É que assim, ó, na faculdade, o professor, ele vai te ensinar a raciocinar com números infinitos, mas ele não vai calcular também, ele vai fugir desses valores. Na matemática, sempre que vai dar um valor infinitamente grande ou infinitamente pequeno, é encrenca. E aí eu quero fugir dessas encrencas. Ou seja, quando tu for fazer uma equação, quando tu for físico,
for fazer uma equação matemática para um fenômeno que o cara que te contratou, certo, está querendo resolver, se essa fórmula bonita que está desenvolvendo tiver tangente, no teu trabalho já vai ter que ter a cautela. Observe que para os valores tais, tais e tais a fórmula falha. Tá beleza? Então, mesmo no curso superior, nós temos que ter cuidado com o do... O que é domínio de uma função? Os números que podem ser colocados no x. Pode falar popularmente, não tem problema nenhum. Para ficar chique, são os valores que nós podemos substituir no argumento da função, ou na variável da função. Professor, é o valorzinho que tu bota no x para fazer conta. Então quem é que está fora do domínio? Todo valor que dá encrenca. Além de divisão por zero, raiz de número negativo, agora nós sabemos que a tangente é um caso perigoso, naqueles lugares famosos. Por que K tem algum nome? Como é que é? Por que K? Frescura matemática. É a mesma coisa, por que árvore chama árvore? Né? Um matemático resolveu usar K. Certo, ele era mais politicamente poderoso que os outros, a galera começou a copiar dele. Mas certamente tu vai ver em alguns livros que não é K. Quase não, nada se cria, tudo se copia. Já escutasse isso? Então, na verdade, como a gente vai copiando uma coisa do outro, o primeiro cara que usou K, a galera gostou. Aí pode ter um cara diferente e não gosta de K. Quer usar W. E em tua homenagem eu vou fazer assim. Mudou alguma coisa? Não. Porcaria nenhuma. A matemática por trás é a mesma. Tá? Então a tua pergunta é realmente filosófica. Por que a gente usa pi? É porque eu queria saber se tinha algum nome por trás disso. Não. É isso mesmo. Tá beleza? É a letrinha que a gente quer usar mesmo naquele caso, sem problema nenhum. Domínio, função seno. Só se o cara me sacanear para não ser os reais. Domínio da função cosseno. Só se o cara mexer no x, botar embaixo ou botar raiz para o domínio não ser os reais. Tangente, abre o olho desse tamanho. Tangente tem valor que não pode assumir no domínio. Tens que investigar quem são esses valores. Como é que investiga quem são esses valores? Tu pega todo esse cara e diz que é diferente de π sobre 2 ou 3π sobre 2 ou... Tu vai ficar fazendo vários desses? Tu faz 2 só para ver de quanto em quanto varia e já escreve todos do mundo com uma expressãozinha como essa. Para finalizar a aula, além de domínio que eu acabei de falar, eu queria que tu conseguisse visualizar o que é a imagem. Se domínio está relacionado com o x, eu concluo que a imagem está relacionada ao y. Galera, relaxa que imagem é bem mais fácil, tá? Não pode ser mais fácil, professor. Eu juro. Pois é, eu pergunto a vocês, qual é o maior valor possível que o seno pode assumir? 1. Qual é o menor valor possível que o seno pode assumir? Menos 1. Quer dizer que o maior valor de y vai ocorrer quando essa encrenca toda der 1. O menor valor de y vai ocorrer quando essa encrenca toda der 1. E não interessa que ali dentro tem raiz de 666 π, que é só para deixar o aluno assustado. Então vamos ver. O y máximo vai ocorrer assim, ó. 1. Posso botar 1 milhão ali, que também fiz. Sim, pode colocar aqui raiz também, colocar logaritmo, colocar o que tu quiser. Qualquer coisa maluca que tu quiser ali. Não interessa o que está ali dentro. O que interessa é que o maior valor que esse cara pode assumir, o seno de um número, é 1. Então o maior valor de y para essa função é 3. Quem é o menor valor que isso aqui pode dar? A matemática é perigosa. Matemática é perigosa. Tu vê, é natural o aluno achar, é menos 3. Não tem nada a ver com menos 3, né? Só porque às vezes dá preguicinha de pensar numa matemática básica aqui, né? Certo? E aí, galerinha, deixa eu ver como é que ficou. Imagem dessa função. Imagem dessa primeira função. Pode ser números maiores ou iguais a menos 1. Números menores ou iguais a 3. Aí teria que fazer, né? X pertencente aos reais. Para ficar mais bonito, coloca o número em ordem crescente, x no meio, setinha para a esquerda, mas eu quero em notação de cochete, só para provocar. Não,
Colchete fechado. Colchete fechado. Menos 1. Ponto e vírgula. 3, 40. Legal. Agora é contigo. Eu fiz essa, tu faz essa. Me diz aí que eu faço a conta. Imagem. Imagem. Menos raiz de π, eu escutei, menos raiz de π. Mais 3. 1. Maior valor da vida de um cosseno. 1. Círculo trigonométrico, lembra? O raio do trigonométrico é 1. Menos raiz de π mais 3. Não faço a menor ideia quanto é que é a raiz de π. Assim tá ótimo. Esse é o maior valor que vai dar. Qual vai ser o menor valor? Vamos ver. Menos raiz de π mais 3 vezes menos 1. Vai dar menos raiz de π menos 3. Imagem da função. Menor valor possível. Menos raiz de π menos 3. Até quanto? Menos raiz de π mais 3. Ou 3 menos raiz de π. Só para ficar diferente. Beleza? Professor, mas eu queria saber quanto é. Ah, tudo bem. Isso aqui é 3, né? Ah, 3 é 14, raiz de 3 é 1.7 mais ou menos. Ah, então é mais ou menos 1.7. 3 menos 1.7. 1.3 aproximadamente, né? 1.7 menos 4.7. Ó, pra galera que achava que não dava de achar os valores, ó, mais ou menos aquilo ali. Pode fazer na calculadora, vai estar bem próximo. Menos 4,7 até 1,3. Essa função pode dar 5? Não, tá aqui, o máximo dela é 1,3. Essa função pode dar menos 3? Pode, tá dentro da faixa da imagem dela, ó. Beleza? Resumindo, como é que se acha imagem de seno e cosseno? Pega o seno, tira, bota 1 no lugar, faz a conta. Tira, bota menos 1 no lugar, faz a conta. Pronto, já tem a imagem. E tu olhando a função parecia que era uma coisa difícil pra caramba, né? O problema é que se tu não fizer a tarefa hoje, amanhã tu esquece, tu não consegue mais calcular nem domínio, nem imagem, tu não lembra mais de porra nenhuma. Porque ser humano é assim. Entra por aqui, sai por aqui. Eu também. Só aprendi porque coloquei as nádegas na cadeira, desliguei a porcaria do computador e fiquei estudando em casa. Aí eu assimilei essa brincadeira. E eu duvido quem é que fala a imagem disso aqui. Claro, isso aqui não é infinito. O maior valor possível de tangente não é infinito. A gente não pode calcular esse valor, mas não dá infinito. 5 vezes infinito. O infinito maior ainda, mas é infinito. E qual é o menor valor que a tangente pode dar? 5 vezes menos infinito. Dá um infinito mais negativo ainda, 5 vezes maior que o primeiro, mas é infinito. Quer dizer que a imagem da tangente que dava trabalho era domínio, né? O domínio da tangente é chato pra caramba. Mas olha só a imagem da tangente. Aberto, parabéns. De menos infinito a mais infinito. Professor, mas e o π? Professor, mas e o 5 ali? Não interessa, cara. O que interessa é que a tangente pode ir a um valor infinitamente alto e infinitamente baixo. Ela estando multiplicando ou somando ou subtraindo com outros caras, não vai alterar essa verdade. Beleza? Então tá. Ó, acabei de dar aula. Cara, faz agora, se for possível, essas duas questões, ó. São questões exatamente sobre o que eu acabei de fazer. Agiliza. Tu tem vários minutos. Daqui a pouco começa a corrigir. É proibido ficar parado. Tem que começar agora. Vamos, galerinha. Abre a apostila aqui no